livro de Êxodo é uma jornada de fé, transformação e promessa cumprida. Ele começa com um povo oprimido e termina com a presença gloriosa de Deus habitando entre os libertos. Não é apenas um relato antigo, é uma imagem poderosa da nossa caminhada com Deus hoje. Em Êxodo, vemos um Deus que intervém na história, que levanta líderes improváveis, que confronta a opressão, realiza milagres e estabelece um pacto de aliança com o seu povo. O livro nos ensina que Deus não apenas liberta, mas guia, instrui e transforma. Cada passo da trajetória de Israel, desde a saída do Egito até o tabernáculo pronto, revela princípios eternos que continuam relevantes. Estudar Êxodo é compreender o caráter de Deus e nossa identidade como filhos chamados à santidade. Que ao mergulhar nessas 20 lições, você experimente crescimento espiritual e descubra mais profundamente o Deus que liberta e caminha conosco. Primeira lição: Deus ouve o clamor do seu povo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Êxodo 3:7. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele vê, ouve e conhece profundamente nossas dores. No tempo certo, Ele age para libertar e restaurar. Nosso clamor sincero move o coração do Senhor. Êxodo nos ensina que Deus é pessoal e atento, e que a oração é o primeiro passo para a intervenção divina. Nunca devemos subestimar o poder de clamar ao Deus vivo, pois Ele responde com misericórdia e poder. Segunda lição: Deus chama pessoas comuns para grandes missões. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 3:10. Moisés não era perfeito, tinha medo, dúvidas e passado problemático. Mesmo assim, Deus o escolheu para libertar Israel. Isso mostra que Deus não procura os mais fortes, mas os disponíveis. Ele transforma homens e mulheres comuns em instrumentos extraordinários de seu plano. O chamado de Deus vem acompanhado de sua capacitação. Não devemos olhar para nossas limitações, mas para o poder daquele que nos envia. Terceira, Deus capacita quem Ele chama. Deus respondeu: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito. Êxodo 3:12. Quando Deus chama alguém, Ele também provê tudo o que é necessário para cumprir a missão. Moisés temia sua própria incapacidade, mas Deus prometeu sua presença constante. A força não vem de nós, mas de Deus que nos sustenta. Cada desafio é uma oportunidade para confiar mais nele e experimentar sua graça capacitadora. Não estamos sozinhos na jornada. Deus é o nosso ajudador fiel. Quarta, Deus é o Eu Sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Deus se apresenta como o Eu Sou, revelando sua natureza eterna, imutável e suficiente. Ele é o Deus que existe por si mesmo, que não muda e que está presente em todos os tempos. Essa revelação traz segurança para nossas vidas. Podemos confiar que Ele é constante, firme e capaz de suprir todas as nossas necessidades em qualquer circunstância. Ele é tudo o que precisamos. Quinta, Deus luta por nós. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Quando Israel se viu cercado pelo exército de Faraó e pelo Mar Vermelho, Deus prometeu lutar por eles. Da mesma forma, Deus continua lutando nossas batalhas hoje. Muitas vezes, nossa maior força está em permanecer firmes, confiando silenciosamente na intervenção divina. Ele abre caminhos, derrota inimigos e nos dá a vitória. Nossa confiança deve estar no Deus que nunca perde uma batalha. Sexta,
Deus é mais poderoso que qualquer império. Contra todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Êxodo 12:12. As pragas que Deus enviou sobre o Egito não foram aleatórias. Cada uma confrontava deuses egípcios específicos, mostrando que só o Senhor é Deus. Nenhum poder humano ou espiritual pode resistir à autoridade do Deus vivo. Essa certeza nos fortalece para enfrentar desafios. Sabemos que pertencemos ao Senhor soberano, que reina sobre tudo e todos. Sétima, obediência traz libertação. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Êxodo 12:13. A proteção dos israelitas na noite da Páscoa estava ligada à obediência. Quem seguiu a ordem de marcar as portas com sangue foi poupado. Obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos plenamente, é um ato de fé que nos posiciona sob sua proteção. A obediência abre portas para milagres e libertação. Quando seguimos a palavra de Deus com confiança, vivemos experiências de livramento e bênçãos poderosas. Oitava, Deus guia com sua presença. E o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13:21. Deus não apenas liberta, mas também guia. A presença visível de Deus na coluna de nuvem e fogo mostra seu desejo de conduzir seu povo. Ele nos mostra o caminho certo, ilumina a escuridão e nos protege dos perigos. Hoje, somos guiados por sua palavra e pelo Espírito Santo. Confiar na liderança de Deus nos mantém seguros, mesmo quando o caminho parece desconhecido ou difícil. Nona, Deus abre caminhos impossíveis. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E o mar tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Êxodo 14:21. Diante do Mar Vermelho, Israel parecia condenado. Mas Deus abriu um caminho no impossível. Às vezes, enfrentamos situações em que não vemos saída. Mas Deus é especialista em criar caminhos onde não existem. Ele transforma obstáculos em testemunhos. A travessia do Mar Vermelho nos ensina que, quando confiamos, Deus faz milagres além da nossa imaginação. 10ª lição: murmurar afasta a bênção. Então o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Êxodo 15:24. O povo de Israel, mesmo após testemunhar milagres, murmurou no deserto. A murmuração revela ingratidão e falta de fé. Ela fecha nossos olhos para as bênçãos de Deus e nos torna vulneráveis à dúvida. Em vez de reclamar, devemos lembrar da fidelidade de Deus e confiar no seu cuidado. A gratidão abre portas, a murmuração atrasa promessas. 11ª. O deserto é escola de fé. Eis que vos farei chover do céu pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Êxodo 16:4. No deserto, Deus ensinou seu povo a depender dele diariamente. O maná não podia ser estocado. Era uma lição de confiança contínua. Da mesma forma, Deus nos ensina a confiar nele um dia de cada vez. Cada dificuldade é uma oportunidade para fortalecer a fé e aprender que nosso sustento vem do Senhor. 12ª. A lei de Deus mostra o caminho da vida. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 21:2. Os 10 mandamentos foram dados para moldar o caráter do povo e conduzi-lo em liberdade. Deus estabelece limites para proteger e abençoar.
Sua lei é expressão de amor, não de opressão. Seguir seus mandamentos é andar no caminho da vida plena, em harmonia com Ele e com o próximo. 13ª. O povo de Deus é chamado à santidade. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Êxodo 19:6. Deus libertou Israel não apenas para a liberdade, mas para um propósito, ser um povo santo, separado para Ele. Somos chamados a viver de maneira diferente do mundo, refletindo o caráter de Deus em nossas ações, palavras e decisões. A santidade não é isolamento, mas influência, sendo luz em meio às trevas. 14ª. Deus é misericordioso e pronto a perdoar. Então Moisés voltou ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Êxodo 32, do 31 a 32. Mesmo após a grave idolatria do bezerro de ouro, Deus estava disposto a perdoar. Sua misericórdia é maior que nossos erros. Quando nos arrependemos sinceramente, Ele nos restaura. O perdão de Deus é uma dádiva preciosa que devemos receber com gratidão e também oferecer aos outros. 15ª. A adoração verdadeira é reverente e intencional. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Êxodo 25:8. Deus desejava habitar entre seu povo, mas de forma reverente. O tabernáculo foi projetado com detalhes específicos, mostrando que a adoração não é casual, mas cheia de significado e reverência. Adorar a Deus exige entrega, respeito e intencionalidade. A adoração genuína transforma nosso coração e atrai a presença divina. 16ª. Deus se importa com cada detalhe. Conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Êxodo 25:9. Cada detalhe do tabernáculo foi instruído por Deus, mostrando que Ele valoriza precisão e excelência. Em nossa vida, Deus também se importa com os detalhes, nossos pensamentos, atitudes e motivações. Ele deseja que tudo em nós seja alinhado à sua vontade. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. 17ª. Deus deseja habitar conosco. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40:34. Deus não quer ser distante, Ele deseja habitar no meio de seu povo. Sua presença é vida, direção e paz. Hoje, por meio do Espírito Santo, Deus habita dentro de nós. Somos seu templo vivo. Essa verdade nos chama a viver com santidade e reverência contínua diante dele. 18ª. Liderar é servir. E Moisés assentava-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Êxodo 18:13. Moisés liderava servindo, ouvindo, guiando e intercedendo pelo povo. A verdadeira liderança é marcada pelo serviço, não pelo autoritarismo. Liderar segundo o coração de Deus é cuidar, proteger e orientar com humildade e amor. Todo líder cristão é, antes de tudo, um servo de Deus e do próximo. 19ª. As promessas de Deus nunca falham. E vos levarei à terra, acerca da qual jurei que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Êxodo 6:8. Deus prometeu libertar Israel e conduzi-lo à terra prometida, e cumpriu. As promessas do Senhor são inabaláveis, mesmo que o processo pareça demorado. Confiar em Deus é confiar que sua palavra se cumprirá no tempo perfeito. A fidelidade de Deus é o alicerce da nossa esperança. 20ª lição. Deus permanece com seu povo em cada estação da jornada. Êxodo 40:38.
Porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava sobre ele de noite, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ao final do Êxodo, Deus confirma sua fidelidade. Sua presença visível acompanhava o povo dia e noite, em todas as fases da caminhada. Isso nos mostra que Deus não nos abandona em nenhuma estação, seja no deserto, na espera ou na conquista. Sua presença é constante, mesmo quando o cenário muda. Êxodo encerra com a certeza de que a jornada não depende apenas do destino, mas de quem caminha conosco. E Deus está presente em cada passo. O livro de Êxodo nos mostra que Deus não deseja apenas tirar seu povo da escravidão, mas conduzi-lo até um lugar de comunhão e propósito. Cada prova enfrentada, cada instrução dada e cada manifestação de glória revela um Deus que deseja mais do que apenas nos livrar do mal. Ele quer andar conosco todos os dias. As lições aprendidas aqui não são apenas sobre o passado de Israel, mas sobre nossa própria vida com Deus hoje. Êxodo é um lembrete de que fomos libertos para viver em aliança, em obediência e em adoração. Não importa quão longo seja o deserto, se Deus estiver conosco, temos tudo. Que essa jornada inspire você a seguir em fé, com o coração sensível à voz do Senhor e com olhos fixos na promessa. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33:14.